porque é um réu que tem mandato, né, de deputado federal, e isso acabou gerando algumas questões ao longo do processo em relação à ação penal aberta contra ele, né? Logo que foi recebida a denúncia em março e que foi aberta a ação penal, a Câmara dos Deputados foi lá, se reuniu e decidiu suspender a íntegra da ação penal contra a Ramagem com base ali em um ponto ali da Constituição que daria à Câmara essa prerrogativa. O professor Gustavo deve falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu. E aí, depois disso, depois que a Câmara anulou a íntegra da ação penal contra a Ramagem, o Supremo se debruçou sobre esse assunto, julgou uma questão de ordem em maio e manteve a suspensão da ação para crimes cometidos depois da diplomação. Então, todos aqueles crimes, por exemplo, que dizem respeito a dano ao patrimônio público, né, ao que envolve ali o 8 de janeiro de 2023, por exemplo, esse ponto ficou suspenso, então a Ramagem não responde por esses crimes, mas a primeira turma manteve as acusações pelos crimes que teriam sido cometidos antes da diplomação como deputado, lembrando, como você disse, que Ramagem era diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo de Jair Bolsonaro. E aí ficou válida, né, a ação penal contra Ramagem, por exemplo, pelo crime de organização criminosa. Em maio, quando o STF analisou essa questão, Fux foi a favor dessa teoria, né, de suspender realmente o que era atribuído a ele no pós-diplomação, mas manter válida a ação penal em relação, por exemplo, ao crime de organização criminosa. Eu até fui recuperar o voto aqui para ver se eu não tinha, se a minha memória não estava falhando. E Fux fala, considerando que a denúncia abrange a prática em tese de infrações penais cometidas antes e depois da diplomação do réu como deputado, a prerrogativa da Câmara dos Deputados para suspender a ação penal só pode alcançar, pela literalidade do texto constitucional, os crimes supostamente ocorridos após a diplomação. Então, Fux mantém a validade da ação em relação ao crime de organização criminosa. Isso no julgamento que ocorreu em plenário virtual em maio. E aí agora surpreende o ministro Luiz Fux ao manifestar uma mudança de posição. O ministro, ao analisar uma preliminar, né, que foi suscitada pela defesa de Alexandre Ramagem, acolheu essa preliminar e entendeu, então, que era o caso de suspender a íntegra da ação penal, inclusive no que diz respeito ao crime de organização criminosa. Então, também significou aí um recuo, né? E até o próprio ministro se vacinou dessa possível crítica, digamos assim, de recuo, ao dizer que mudança de posicionamento significa evolução em alguns momentos. Então ele já anunciou ali que realmente mudaria de ideia em relação a alguns pontos. Esse ponto de Alexandre Ramagem foi um deles. Resumindo, professor, para quem está nos acompanhando até entender do que a gente está falando, dessa peculiaridade sobre Alexandre Ramagem, é que a Câmara entende que tem a prerrogativa sobre a decisão que recai sobre o parlamentar. Aí o que aconteceu no início desse ano, né, muito antes do julgamento, foi que o PL apresentou um questionamento à Câmara dos Deputados. A Câmara entendeu por trancar o processo, né, contra o Alexandre de Moraes. O Zanin foi provocado até pelo líder do PT, o Lindbergh Farias, e decidiu que a Câmara só poderia decidir sobre 2 crimes e não 5 imputados ao Alexandre Ramagem. Depois disso, a Câmara novamente voltou ao Supremo Tribunal Federal e aí sim ficou sem resposta. O Supremo entendeu, mesmo não tendo esse retorno aos legisladores, que está certo, né? Que, na verdade, a Câmara só teria o direito mesmo de decidir sobre 2 crimes. Professor, mas você pode explicar melhor, como disse a Luísa Martins, esse ponto, né? Por envolver um parlamentar. Por que o caso do Alexandre Ramagem pode ser um tanto peculiar, um pouco mais complexo do que os outros, já que ele está na vigência